Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Danilo, gerente de marketing de produto aqui da Arquivei. Estou com dois convidados muito especiais e a gente vai falar hoje um pouco sobre o mercado de compras e procurement, tendências para 2024. Esse conteúdo é para você, comprador, que quer deixar de ser back-office, quer ser mais estratégico, quer mudar o cenário da sua empresa e o seu profissional para até o final desse ano e para o ano que vem. Para falar sobre isso, eu estou com dois convidados muito especiais aqui, o Edu Bacelar, pesquisador da Arquivei, e o Léo Cavalcante, CEO do Linkana. Edu, se apresenta um pouco, fala um pouco de você e depois a gente conversa um pouco com o Léo. Bom, sou da Arquivei na parte de pesquisa, trabalho na Arquivei como pesquisador, olhando para a parte de experiência do usuário, algo que muito me motiva. E sou advogado de formação, tenho aí alguns anos de estrada na parte fiscal tributária e vim para a Arquivei para somar com esse conteúdo de notas fiscais, né? Que é algo que sempre me moveu e continua me movendo. E descobri aqui que esse também, nosso convidado também passou pelo ramo do direito, mas se aventurou pelos caminhos de procurement e queria que ele se apresentasse. Léo. A gente tenta esconder, mas a galera não deixa não. Assim, provavelmente não com tanto sucesso quanto o Eduardo, mas primeiro, pessoal, obrigado demais aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aí para bater esse papo. Espero que seja legal, quer dizer, já estava sendo, então com certeza daqui para frente também vai ser. Bom, eu sou o Léo, eu sou um dos cofundadores da Linkana, né? Também sou advogado e, por coincidência, tributarista de formação. Trabalhei muito tempo com fiscal, financeiro e tributário, mas as andanças da vida e várias coincidências me fizeram estar hoje no mercado de procurement, né? A Linkana é um software que trabalha na parte de onboarding e homologação de fornecedores, muito focado em grandes empresas. A gente não é tão grande quanto a Arquivei, mas também, de alguma forma ou de outra, está ajudando aí os compradores em algumas rotinas de compras. Estou há 4 anos já entendendo um pouco melhor esse mercado e vendo formas aí de como é que a gente ajuda o comprador a ser mais produtivo, mais estratégico, que eu acho que vai muito em linha com o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Com certeza. Bem-vindo, obrigado demais pelo convite. Prazer. Linkana hoje está com 4 anos de vida. Quantos clientes? Grandes clientes, né? A gente atende hoje o que a gente chama de um segmento mais enterprise, né? Então são empresas com mais de 500, 1.000 funcionários, a gente atende 130 clientes hoje, né? Então marcas como Ambev, Cirela, Dasa, XP, Hospital Albert Einstein, então um pouco do perfil ali mais exigente, né? Que olha para homologação, qualificação e análise de risco de fornecedor de uma maneira um pouco mais estruturada. Falando, eu acho engraçado porque a gente estava falando um pouco, né, de grandes clientes, a Arquivei trabalha com pequenos e grandes clientes. O que você enxerga de diferente quando a gente fala da área de compras e procurement? Depois a gente pode até falar um pouco de fiscal, mas qual é a grande diferença assim, que você enxerga no mercado hoje de pequeno e grande? O que muda da pequena empresa para a grande empresa quando a gente fala de procurement? Cara, eu acho que a primeira coisa, talvez a coisa mais direta, é que não existe procurement em pequenas empresas, né? Não existe normalmente nem área de compras, né? Em grandes empresas, em pequenas empresas. Eu vou falar como um cara que era sócio de uma empresa, um SMB, né? Sei lá, quando você pega uma empresa que fatura seus 20, 30, 40 milhões, 50 milhões por ano, nessa faixa, por exemplo, a minha empresa não tinha área de compras, né? Tipo, a gente depois colocou uma pessoa do administrativo que era a pessoa responsável por lançar pedido, da entrada de nota, e o cara meio que fazia várias funções operacionais ali que se assemelham um pouco à ideia do que é um comprador ou uma área de compras, mas muito no tático operacional. Quando a gente pensa em procurement, eu normalmente é um nome bonito, né? Mas assim, eu resumo normalmente procurement como a maneira estratégica de enxergar compras, né? Quando você cria uma estratégia, você tem um nível de refino para pensar o seu processo de comprar. E, queira ou não, para o SMB, cara, é a última coisa que o cara tá preocupado quando ele pensa em resultado. Ele normalmente tá desesperado para otimizar a receita, crescer lá o tamanho do bolo, né? Pô, como é que eu melhoro a minha receita, como é que eu melhoro as minhas margens. Então, toda a parte de spend dele, né? Tanto no top of mind, quanto até realmente na linha de resultado, tem uma relevância menor. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente olha para a porte, né? É que procurement, né, dessa maneira mais robusta, sofisticada, essa jornada, né, que o pessoal fala do S2P, Source to Pay e tal, e todas as etapas ali estruturadas,
Isso é coisa de empresas bem maiores, né? Que já exigem, né, o nível de refino. Quando a gente fala de SMB, empresas menores, normalmente compras é uma disciplina que está dentro do financeiro, ou às vezes do administrativo financeiro, que é um bolo só, e aí tem alguém lá tirando pedido, tem alguém lá dando entrada em nota, recebendo mercadoria, meio que fazendo o supply chain de tudo um pouco também, né? Exato. Na Arquivei, o nosso apelido carinhoso para essas pessoas é o Tudão. É o cara que tem que fazer tudo, né? O assistente administrativo que, logo depois que o dono fala, tá bom, eu não consigo tocar tudo isso, contrata esse assistente para fazer o todo, né? E aí a nossa dor é porque o cara tem que pegar a nota fiscal, fazer compra também, falar com o fornecedor. Pensa assim, né? Pô, claramente a Lincana não tem uma área de procurement. Qual o tamanho da área de procurement da Arquivei? Exato, também não é. Entendeu? É isso, né? A gente vai vendo que, de acordo com o porte, e o segmento também tem um impacto significativo, né? Indústrias, por exemplo, tem uma maturidade muito maior de procurement, por quê? Por conta da relevância que, principalmente, insumos diretos têm no processo produtivo. Então, pô, se você tem uma linha de custo ali que impacta quase que diametralmente, né? Sei lá, você tem a Ambev, ou seja, o consumo de água, de cevada da Ambev, meu amigo, tem um impacto gigantesco. Então, a Ambev não pode gerir de maneira qualquer a maneira como ela compra água, cevada ou, tipo, eletricidade e as coisas que são muito fundamentais, né? Quando a gente fala de empresa de serviços, aí não, é basicamente tudo serviço, né? Tipo, eu sou uma empresa que eu vou contratar o quê? Software, infra, banco de dados, marketing, né? Uma série de SaaS que vão ali apoiar meu problema. Então, meu problema é muito mais pulverizado. Demora mais para eu entender, né, o tamanho da bronca e eu não posso falar, eu vou controlar esse fornecedor e 80% do meu gasto vai estar equacionado olhando só para um cara, né? Então, tem essas ainda, um pouco dessa segmentação também por indústria e por segmento. E pensando na parte dos compradores em si, né? A gente está falando um pouco de empresa, mas pensando na parte dos compradores, quais as habilidades que você entende que os compradores precisam ter hoje em dia, né? E eventuais tecnologias que precisam conhecer para a gente levar a área de compras, elevar o nível da área de compras, né? Sair de um patamar onde a gente tem trabalhos mais operacionais e fazer coisas mais estratégicas e começar a elevar o nível de produtividade da área de compras. Cara, muito boa pergunta, Eduardo. E eu diria assim que até um pouco contraintuitivamente, né? A gente normalmente, até nós, eu digo aqui, que trabalhamos com tecnologia, sempre estamos enviesados a procurar na tecnologia a solução para todos os problemas, né? E por mais estranho que possa parecer eu dizer isso, eu diria que o maior problema em compras normalmente não é de tecnologia, né? Ele nasce em pessoas e processos, né? E eu vou dar um exemplo. Existem vários softwares de compras disponíveis para fazer e resolver vários problemas, né? Sei lá, desde uma Lincana olhando para governança, onboarding de fornecedores, você vai ter um Arquivei que vai olhar para notas e entradas e a parte fiscal de uma maneira mais estruturada, você vai ter uma solução que vai estar preocupada em emitir pedido, conciliar o financeiro, pedido de compras e pagamentos. E às vezes o pessoal, ou o comprador, né, ou quem lidera uma área de compras, ele muitas vezes escolhe primeiro uma solução para depois tentar encaixar ela em um problema, né? Ou seja, ele não tem a primeira questão, né? Eu acho que a resposta, começando a responder a tua pergunta, a capacidade de entender, de fato, qual é a realidade, qual é o problema dele. Tipo, a gente já falou um pouco aqui, né? Cara, que tipo de empresa eu sou? Em que nível de maturidade eu tô? Porque provavelmente isso vai exigir tipos de soluções diferentes. Se você é um SMB, provavelmente você não precisa de um procurement gigantesco para tentar trabalhar um processo que nem existe na sua empresa. Talvez você precise tentar estruturar um pouco a tua jornada, montar uma planilha lá com os teus principais fornecedores, ver se faz sentido fazer uma renegociação ali, né? É melhorar o processo, né? Cara, e exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa é que, queira ou não, compras ainda é uma disciplina pouco sofisticada em termos de preparo. Pouco sofisticada, mas muito estratégia. Exato, tipo, cada vez mais, né? Porque cada vez mais a nossa operação, ela tá sendo terceirizada. Eu digo a nossa mesmo, na Lincana. Pô, boa parte do que a gente faz não é a gente que faz. A cloud já não é mais a gente, a infra já não é mais a gente, é tudo meio que um fornecedor fazendo pela gente. Então, cada vez mais, as empresas têm fornecedores tendo um impacto maior na operação. Então, compras, sei lá, nos últimos 40, 50 anos, foi progressivamente se tornando um agente mais crítico para o resultado da organização, mas eu diria que a maturidade da área em termos de
até da própria profissionalização da área, ela não acompanhando a mesma velocidade. A gente tava conversando, pô, o que é um comprador profissional, né? Tipo, o cara faz qual universidade ou ele faz qual curso na faculdade? Não tem, pô. Você não tem uma disciplina voltada para compra. Você vai fazer administração. Você vai dizer, ó, você é um engenheiro que deu uma pivotada. Você é um advogado que, né, foi ali e acabou se encaixando porque, enfim, entendia um pouco mais do legal, né? Então, eu diria que começa muito nessa parte de pessoas. Então, porque são as pessoas que vão ser capazes de definir os bons processos, né? Boa. Então, é aquele negócio. Todo bom software ou todo bom site deveria ser contratado uma vez que você entendeu o problema, depois de fazer uma planilha de Excel muito bem estruturada. Aí quando você viu que não dá mais para mexer naquela planilha ou naquele softwarezinho mais simples ali que você usava, aí provavelmente você vai para um software mais especializado. E eu acho que o comprador estratégico, ele entende esses estágios, né? Ele não pula essas etapas, ou quando ele vê que tá faltando capacitação e tá faltando processo, ele não deixa a ansiedade dele tomar conta para ele pegar aquela tecnologia mais buzz do AI, do data, blockchain, Web3, que é a solução MacGyver, que na verdade não vai resolver absolutamente nada, vai colocar um trambolho na empresa dele, vai custar dinheiro e a vida dele vai continuar um inferno, né? Então acho que esse seria talvez o resumo polêmico da ópera aí pra gente bater o papo de uma maneira legal. Começou polêmico já, vou cortar toda a primeira pergunta do papo. Eu acho engraçado que eu concordo 100%, assim, quando você fala sobre o comprador estratégico, você coloca ele do outro lado de depender de um sistema, né? Apesar de você ter um sistema, você enxerga ele como um suporte, né? Um apoio para esse cara mais estratégico. Pensando que a gente está conversando com pessoas de compras aqui, e você, enfim, conhece muito esse mundo, o que na sua visão é um comprador estratégico? Assim, o que a pessoa precisa desenvolver ou entregar para falar, cara, isso é a estratégia que eu preciso para 2024, por exemplo, ou, enfim, nem pensando em tempo aqui, uma evolução de empresa? Cara, eu acho que a primeira skill, assim, que acho que ainda falta muito em compras, principalmente quando a gente fala, por que compras é visto como back-office? Porque compras era visto como uma unidade, ali, sei lá, um spin-off ali de um administrativo financeiro, que é um fim em si mesmo, quando isso não é verdade. O comprador, ele compra para o negócio. Então, a primeira skill que o comprador precisa ter é uma capacidade de comunicação, né, / uma curiosidade muito grande para entender e ter empatia para com o negócio. Você não tem como ser um bom comprador para sua empresa se você não tem a mínima ideia para o que aquela empresa está comprando, né? Por que a empresa precisa daquele insumo? Porque eu acho que é a partir daí que você consegue ser estratégico, né? Tipo, o cara chega com a demanda e fala, eu preciso de uma agência de marketing. Aí você vai lá, cota com 3, a melhor cotação é essa, toma aí. Pô, eu sou estratégico? Claro que não. Né? Por que você precisa de uma agência de marketing? Aí o cara vai dizer, porque eu tô querendo fazer um evento. Aí o cara vai falar, puta, mas será que para fazer um evento o cara precisa necessariamente de uma agência de marketing? A gente não pode fazer um evento. Tem um parceiro já nosso que disponibiliza um espaço aqui gratuito ali, a gente pode fazer. Esse é o cara que, conhecendo do negócio, ele vai poder fazer isso. Mas não é só você saber o que o negócio está fazendo, né? Não é só ter essa curiosidade. Por isso que eu falei também em comunicação, né? E aqui eu não tô nem falando hard skill, né? O cara fala, strategic sourcing, o cara aqui entende de leilão reverso, leilão japonês, holandês. Não, eu acho que é muito mais básico do que isso, né? E o papel de comunicação, porque queira ou não, numa empresa, por menor que ela seja, sempre você vai estar lidando com interesses difusos, né? Pô, a empresa tem uma missão, mas, cara, às vezes há uma colisão entre o que o negócio quer e a meta de compras ou o que compras precisa. Então, você precisa articular, né? Você precisa ser uma pessoa, o pessoal em inglês chama de high agency, né? Você precisa ser essa pessoa que sabe lidar com os vários interesses. Quem lida com produto sabe muito bem disso, porque vem muita demanda de vários stakeholders e aí acaba tendo que fazer um pouco disso, porque queira ou não, você vai precisar ceder em alguns lados, vai precisar também defender o interesse da área de negócio em outro, né? Pra não falar, mas pô, nossa política de compras é 120 dias o prazo de pagamento e tchau. Mas, cara, pra esse insumo específico isso não faz sentido nenhum. E se for pra fazer isso, não vai fechar e o negócio não vai ser atendido. Qual é o sentido de uma política burra, uma política cega, mas só o comprador que de fato tem essa comunicação rápida, ou seja, ele não fecha a área de compras em um silo isolado e ele está muito conectado ao negócio, esse é o cara que vai ter os melhores insights para ser mais estratégico, né? Eu acho que a hard skill, né, tipo a especialização, eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe que precisa saber mais tecnicamente do que está fazendo, mas eu acho que muita gente ignora essa parte mais soft, né, do processo de compras, que eu acho que acaba sendo a base para a coisa funcionar de maneira estratégica, que vai muito na direção da tua pergunta, sabe? Eu acho que
Ele não pode ser aquele cara que entra e fala, não, vou bater o cartão aqui, vou embora no horário, beleza, fiz meu trabalhinho. Se for isso, esquece. E o pior é que ele pode condenar a própria estrutura da empresa, né, o sucesso da empresa, porque ele está comprando, muitas vezes, a matéria-prima, ou que vai ser vendido lá na ponta, enfim. Então, é um risco muito grande, né, esse approach, assim, a falta dessa soft skill. Tudo começa pelo básico, né? A gente está falando aqui de você evoluir o seu nível de produtividade dentro da empresa, entender como é que você vai fazer isso sendo um melhor comprador, mas o que eu vejo muito é que a gente tem que trazer as questões básicas, né? Se a gente olhar toda a compra e venda, a parte de uma nota fiscal, porque tudo no Brasil, né, compras e vendas estão atreladas a documentos fiscais, a gente entende que ali dentro desses documentos existe uma quantidade de informações extremamente valiosas, enormes e valiosas, e que isso é o básico, né? Eu tenho ali informações que estão em todas as empresas, hoje todas as empresas possuem esses documentos, são os documentos fiscais que suportam as compras e vendas, e que muitas vezes são negligenciados, né? Então, como que a gente faz para poder pegar uma informação básica, contida como valor de produto, ou origem e destino da mercadoria, coisas simples que tem ali, e começar a tirar insights disso daí para transformar, para trazer o poder para a mão do comprador através de informações que ele já tem dentro de casa hoje, né? Perfeito. Então isso é muito, muito importante e é difícil as pessoas entenderem que a parte de compras está intrinsecamente ligada a uma nota fiscal. E eu acho que até complementando teu ponto, Eduardo, na linha do que o Danilo tinha questionado, eu acho que no final das contas, o comprador, ele essencialmente deve se pensar como generalista, né? Por quê? Porque você não pode se fechar, você não é tipo um desenvolvedor de software, e até ele precisa ter um pouco de empatia pelo business. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o tema aqui, mas, cara, se o comprador, ele fala, cara, não, fiscal é responsabilidade do fiscal e eu não preciso entender o que é imposto embutido, eu não preciso entender se tem IPI, se tem recuperação de crédito, se tem ICMS na fronteira, se tem whatever, ele não vai conseguir ser estratégico. Então não é que ele vai virar um especialista, mas ele precisa saber que aquilo existe e que aquilo precisa ser considerado na equação. Então ele precisa minimamente entender de marketing, ele precisa minimamente entender do fiscal, precisa minimamente entender de como é que uma nota funciona, porque quando ele gera um pedido todo cagado lá na entrada, ele tem que entender o impacto que aquilo tem na hora de conciliar com a nota e porque é que o financeiro fica lá reclamando com ele que ele está usando código genérico aleatório. Mas ele só consegue fazer isso quando ele se abre a ser um generalista e não se coloca naquela cadeira, naquele pedestal de compras e eu sou apenas um comprador e faço compras. Então... Cara, isso não existe, tá ligado? Tipo, o nível de especialização entra quando você vai ser mais forte numa categoria estratégica que, cara, eu compro água na Ambev. Cara, você tem que ser um MacGyver da água e provavelmente você vai gastar muito do seu tempo com isso. Mas isso não tira você de conhecer todas as particularidades do negócio em que você está inserido e entender que todas as áreas estão interligadas, né? Exatamente. Então você tem fiscal que está interligado com compras, que está interligado com marketing, que está interligado com todas as outras áreas da empresa. E aí entra aquela questão também da comunicação, né, que você estava falando. Ele tem que desenvolver não só o papel dele do comprador, mas saber ter essa flexibilidade, essa permeabilização dentro da empresa, né, de permear todas as áreas ali. Com certeza. A gente conversa muito com o cliente, desculpa, perdão. A gente conversa muito com o cliente. Edu conversa mais ainda, que ele é o nosso grande pesquisador. E é muito engraçado que desde o pequeno até o gigantesco, eles sofrem essa dor de produtividade, né? O cara pequeno, médio negócio, a gente fala que ele não abre o negócio dele pra cuidar de processo, né? Ele não abre o negócio dele pra ficar, puta, eu preciso pedir a nota e receber a nota e pagar na nota certa, e aí meu computador tá me pedindo, eu não tenho todas as notas, mas isso consome muito ele, né? Falando do cenário da ArcVay aqui, falando de compras, é a mesma coisa, né? Ele vai atrás do fornecedor, o cara não tá homologado, preciso cadastrar, preciso dos dados e tal. Só que tem um grande cliente que é a mesma coisa. A gente tem grandes clientes que eles têm pessoas contratadas para fazer um trabalho operacional que é receber a nota, digitalizar a nota, cadastrar o fornecedor no sistema e só. São várias pessoas. Então, eu acho que você acerta muito bem quando você fala que é gerar produtividade. Assim, tirar esse trabalho, esse erro manual para gerar valor para o negócio de fato. Né? Acho que esse é o grande principal ponto de qualquer forma. Uma coisa que eu fico pensando quando você fala de gerar produtividade, eu fico me perguntando, né, o quanto as empresas hoje estão preparadas para poder usar a tecnologia, né? Porque não é simplesmente você contratar um software e amanhã você está mais produtivo. Uhum. Existe uma série de habilidades que você precisa ter e uma série de conhecimento que você precisa adquirir antes de implementar a tecnologia. E aí pensando no caso da Lincana, né, que lida com grandes players do mercado, né?
como que você enxerga a diferença entre essas grandes empresas que hoje utilizam softwares e têm um dia a dia mais produtivo e mais estratégico, comparado com aquelas empresas que ainda estão no processo de digitalização, que estão em busca de tornar a área de compras mais produtiva? Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que ela é uma resposta que tem uma dualidade nela, sabe? Porque, às vezes, a depender da maneira como a empresa lida com tecnologia, a tecnologia pode tornar ela ainda mais improdutiva, por incrível que pareça, né? Então eu vou dar alguns cenários aqui que eu já vi acontecendo. Eu acho que o baseline é: tecnologia em compras ainda é uma coisa que não funciona muito bem, né? Ponto. Assim, tipo, a gente já tem outros mercados que já estão muito mais maduros, tipo, por exemplo, sei lá, a gente há um tempo atrás, a gente sentia uma dependência muito grande no mercado bancário, nós, como pessoas físicas, né? E aí surgiu a revolução das fintechs e bancos digitais e tal, e pô, nos últimos 10, 15 anos, 15 não, mas 10 anos, nossa vida melhorou consideravelmente, né? Porque vieram as fintechs e os bancos tiveram também que se renovar, então, cara, a gente é muito mais produtivo, né? Putz, antigamente eu lembro, eu precisava ir em agência bancária pra resolver bronca. Meu Deus, parece que... Tipo, hoje é você abre, eu já briguei pra agência bancária, você fala, vou pra fechar minha conta e nunca mais eu apareço lá, né? Você abre a geladeira, você ganha um cartão grátis de uma fintech já, né? Tipo, sei lá, quando a Amazon surgiu, mudou a maneira como a gente enxerga e-commerce, pô. Tipo, isso aí não era comprar, ou fazer uma compra online pré-Amazon, tipo, é um absurdo, pô, hoje, né? Amazon, Magalu, Americanas, tipo, a nossa experiência é muito mais fácil. Tô em casa, 2 cliques, tô lá, o negócio chega em, sei lá, 24 horas, parece um milagre, né? Às vezes chega no mesmo dia, você não sabe nem como, tá ligado? Meu irmão, o cara tá me esperando aqui na minha portaria. Então, e quando a gente fala, entre aspas, produtividade de uma maneira mais ampla, é tipo, cara, é isso, né? Você tá criando valor, você tá facilitando a vida. E no meio empresarial, é muito isso, tempo, né? Normalmente tempo, custo, ou você aumenta a receita, reduz custo, você ganha em tempo, né? Que no final das contas impacta desses dois lados. E no final das contas, olhando para a tecnologia em compras, essa solução ela ainda não estabilizou, né? Tipo, a gente tem talvez 30 anos de tecnologias em compras aí sendo desenvolvidas, né? Acho que final da década de 90 foi quando surgiram os grandes RPs de compras, né? Essas soluções aí mais para digitalizar tudo, para digitalizar pedido, para conectar com a parte financeira, para conciliar com nota. E tiveram um papel muito importante de produtividade, e na maioria das grandes empresas você vê, principalmente um grande software desse como um software que domina, né? E quando você olha para uma empresa pequena, você vê que os processos são nada ainda, né? Tipo, porque para o salto, né, lógico, entre sair da necessidade de não ter nada para ter um software desse, é um gap muito grande. Então existe um intervalo hiato muito grande que ainda não existe ainda uma solução, uma demanda bem atendida, sei lá, no SMB, numa empresa menor, para um software talvez menor assim, né, que pudesse ser mais fácil, porque o pessoal acaba resolvendo isso no software financeiro, no software fiscal ali, que vai fazer um meia boca ali, um negocinho de compras ali mais simples. E aí a gente tem o terceiro cenário que eu tinha te falado, Eduardo, que para mim é onde eu tô vendo de maneira muito preocupante muita empresa indo, que é, cara, a complexidade tá aumentando, porque tipo, putz, beleza, é compras, mas tem um fiscal, tem a parte de segurança, tem a parte de SD, tem a parte de onboarding de fornecedores, tem a parte de performance. É o que começou a acontecer. Vão contratar várias soluções. Vamos contratar. Aí quando o comprador chega numa empresa grande, bicho, aí ele descobre que tem 42 softwares, porque ele precisa olhar, tá ligado? E ele fala, Você não é só na área de compra. É total, tipo, é desesperador, tipo, e o comprador fala, meu Deus, e como é que eu faço? Como é que eu vou dar visibilidade pro requisitante se nem eu sei o que tá acontecendo aqui, nem eu sei o que precisa acontecer aqui, né? E aí eu diria que esse terceiro cenário, ele é pior do que os outros dois, né? Porque nesse aqui, beleza, você tem um software aqui que resolve um pouco, mas não resolve tudo, mas pelo menos é um problema só, que não tá criando outros problemas, né? Quando você chega nessa quantidade de ruído, que hoje ainda é esse cenário meio caótico, né, de procurement, tem muitas... Eu fiz essa analogia um dia desses, né? São muitos softwares, mas poucas soluções, né? No final das contas, você tem uma resposta legal, claro, que o comprador fala, meu Deus, agora minha vida é legal. Se você for entrevistar qualquer comprador, bota ele aqui e fala, você gosta da tecnologia em procurement que você usa? 9 em cada 10 provavelmente vai dizer não. Porque ou ele tá nesse cenário aqui mais confuso, ou ele vai estar bronco aqui num cenário em que ele não tem nada e ele tá sentindo muita falta, né? Quando, na verdade, o cenário ideal é você conseguir um equilíbrio, né, entre essas coisas. Pô, menos, né? Mais simples, mas tem que estar mais harmonizado, mais conectado, principalmente com as demandas da organização, que eu acho que para empresas grandes isso é muito difícil por conta da complexidade, né? Então, é o desafio do momento. Tudo se movimenta mais lento em empresa grande, né?
E a gente vê muito isso, né? A Archway atende desde as empresas grandes até as empresas pequenas. A gente percebe a velocidade de mudança e as coisas acontecem em outro ritmo quando a empresa é menor. Acho que talvez com menos processos internos as coisas vão indo mais rápido. Porque você entra numa empresa pequena, provavelmente a Archway vai ser o único software, vai se somar a um segundo software. Se você for negociar com uma empresa grande, provavelmente o cara vai falar, pô, Archway, como é que tu vai integrar com esses meus outros 7 sistemas do fiscal aqui? Aí você vai falar, cara, eu nunca ouvi falar nesses 3 aqui, o que é isso? O que esse negócio faz? Tem sobreposição com o que a gente faz? Então, a complexidade realmente não é só da cabeça do cara, sistemas, né? É da arquitetura, né? E aí, se você não chegar com uma resposta legal, você vai virar mais parte do problema. Que, bota Archway aqui. Pronto, aí o cara agora tem 8. Mais um e pronto, né? Então, como é que você consegue ser estratégico? Você vai estar toda hora batendo aqui, ó, muito ponta de faca nesse ambiente aqui, que é o que acontece muito, infelizmente, ainda. Parece que é natural, né, do trabalho ali, você tá vivendo sua vida e de repente você descobre um sistema, né? Acho que não tem uma empresa que eu trabalhei na minha vida que eu não fui lá e fui, mas esse sistema a gente usa? Não, fala com não sei quem daquela área lá que eu acho que usa. Aí você vai descobrir ou não usa mais, poderia ser muito mais utilizado e não é, né? Então acho que é natural. Eu conversei com o Head Procurement recentemente, que ele tava me dizendo, cara, aqui a gente tem, sei lá, em torno de boa parte do nosso... empresa de tecnologia, né? Boa parte do nosso spend ali cloud e infra, então metade são 5 fornecedores, né, que dominam, sei lá, se vai ser um AWS ou um Google Cloud, mas esses caras têm uma parte muito relevante do spend, e o resto está distribuído aqui em, sei lá, 2 centenas, 3 centenas de uns sites aqui. A estimativa mais confiável que ele tem é que, por exemplo, 15% desses contratos são efetivamente utilizados. O resto é desperdício. Licença que o cara contratou, nem sabe que existe e tal. Isso é a realidade de procurement, tá? Tipo, se você for para uma grande organização, pelo menos dos sistemas contratados ali em torno de 80% o Pareto não utilizado. É coisa ociosa, seja em licenças, né, usuários não utilizados, seja realmente sistemas que ninguém usa, né, tipo, contratou, ficou lá, o cara que contratou foi embora, ninguém sabe nem para que serve. Então esse problema é muito mais grave do que a gente imagina. É uma responsabilidade de procurement, então, olhar isso também, né? Cara, é com polêmico, né? Porque, queira ou não, a gestão muitas vezes é descentralizada. Quem é que contrata o sistema de marketing? É procurement, entendeu? Aí, mas, pô, quem é que é especializado? Quem é o usuário? Mas procurement tem que ter alguma ingerência pra ser estratégico dessa forma. Cara, ó... Funcionar, né? Tipo, você precisa desse software. Perguntaram a executivos de grandes empresas nos Estados Unidos, eu não lembro o nome da pesquisa, exatamente isso. Cara, quantos softwares você acha que roda, né, em média, para além do RP principal da sua empresa que você conhece? Aí os caras disseram 10, 20, 30, as respostas orbitavam nessa quantidade. Quando, na verdade, em média, são mais de 500, né? Então, ninguém tem noção do tamanho do problema. E se não for compras, né, que tem essa função mais holística em relação à gestão de gastos, olhando de maneira estratégica para o problema, não é com ingerência, né? Não é microgerenciando o problema, mas ajudando as áreas a entenderem o problema ou da forma de resolver o problema, quem é que vai fazer, né? Dado que você está sendo cobrado toda hora pelas entregas da sua área e muitas vezes isso vai se perder também no meio desse carro, né? Então eu diria que sim, de alguma forma sim, é papel do procurement. Bom ponto, essa me pegou de novo. Pensando nessa parte de responsabilidade da área de compras, né? Eu queria que você trouxesse pra gente, assim, um pouco das dificuldades que o pessoal tem. A gente sabe das responsabilidades, sabe da importância de um comprador, né? Mas quais são as dificuldades que o comprador passa ao longo da carreira exercendo efetivamente o papel de comprador, né? Na hora de buscar soluções. Cara, eu acho que a gente tem que colocar alguns paradigmas aqui, né? Acho que, primeiro, temos 2 tipos de empresa, né? As que realmente enxergam compras de maneira estratégica, que não enxergam. Tipo, as que tem procurement e as que fazem compras, né? Tática operacionais. Quando o comprador quer ser estratégico no ambiente desse, cara, basicamente pregar no deserto, né? É muito complexo. O cara vai ter que bater meio que contra o sistema, né? E, tipo, como o Capitão Nascimento fala, né? Tipo, bater de frente com o sistema é complicado, né? É complicado. Então... mas vamos supor que não é esse o caso, né? Pô, você tá numa empresa que, em tese, olha para procurement de maneira estratégica. E aí, a primeira coisa que a gente vai observar, se a minha premissa lá atrás for verdadeira, é que a empresa vai cobrar que você seja mais estratégico. Cara, eu quero que você monte uma estratégia dessa categoria e a gente faça um grande plano de strategic sourcing pro ano que vem, pra gente ter boas metas de saving, pra gente pensar melhor aqui nesses principais contas de gasto que a gente tem aqui. Cara, o sonho, né? Tipo, pô, é isso. E o cara fala, pô, eu quero fazer. Só que quando o cara chega,
para sentar para trabalhar, a primeira coisa que ele vê é que a quantidade de coisas que ele precisa fazer manual e operacional para o dia dele acontecer é muito maior do que ele imaginava. Prometeram muitos fundos, afinal de contas ele entrou na Fortune 500, né? Então ele achou que tudo lá opera da maneira mais milagrosa e boa possível, né? Então, ele vai se lidar com o tático operacional meio que consumindo boa parte do dia dele, né? E ele vai se sentir afogado. Ele fala, pô, como é que eu vou ser estratégico se eu tenho que gastar 80% do meu tempo fazendo isso? E quando você tá no nível de compras, né, mas, vamos dizer assim, você não é a liderança, né, que você pode mover essa tecla, você se torna uma parte muito frágil, né, do processo, que você não é dono do processo, então não é, tipo, sua missão mudar, né? E ao mesmo tempo, se você não conseguir provocar aquela mudança, você nunca vai conseguir ser estratégico. Então a galera coloca você ali entre a cruz e a espada, né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio é essa parte, né, do operacional consumir demais o espaço desse comprador estratégico. Na Lincoln a gente fala isso muito da ideia do comprador do futuro, né? Porque, pô, ninguém mais aguenta o fato de que comprador é sinônimo de tirar pedido, ninguém aguenta mais o fato de que, pô, eu sou o cara que tira 3 propostas lá, escolhe a mais barata. Pô, isso não é o que eu faço. Mas não é o que eu gostaria de estar fazendo. Muitas vezes é o que você está fazendo por obra do seu contexto. Então, acho que é uma coisa muito legal, né? Que uma vez que você identifica que você tem esse problema, né? Que o tático operacional está ali tomando tempo, mas eu acho que uma coisa que os compradores, eles muitas vezes abrem mão de fazer, para falar, não é meu papel, é a ideia de você fazer o seu business case. Cara, você tem que deixar de maneira muito clara isso para a organização. Porque normalmente o que o cara faz? Eu estou com muito trabalho operacional, logo não consigo ser estratégico. E a liderança não tem nenhuma empatia ou visibilidade do que está acontecendo ali, bicho. Aí ele vai chegar, meu irmão, bora, se vira aí, vai, deixa de enrolar, eu quero resultado, né? Quando na verdade o cara tem que chegar com isso de maneira estruturada. Porque, cara, eu estudei o nosso processo, tô olhando aqui, ó, consigo dizer aqui por A mais B que o problema tá aqui, é tempo, e eu consigo replicar isso na minha equipe. E qual é a solução? Cara, se a gente mudar isso aqui, se a gente, sei lá, eu ouvi um estudo como esse, por exemplo, a área de compras fez esse estudo, teve empatia pelo negócio e eles tinham um threshold lá de compras delegadas muito baixa, sei lá, R$1.000 para o cara da área poder comprar. Qualquer coisa acima disso vai ter que passar por compras. Cara, esquece. Não tinha como. Aí não dá. Não tem como, entendeu? Afoga qualquer um. Exato, mas depois de conversar, ter o feedback e tal, um ajuste ali na linha, saiu de 1.000 para 10.000, em tese, no spend, a relevância, né, em termos de estratégia é muito baixa, mas o processo fluiu absurdamente melhor para o comprador e para as áreas requisitantes. E quem partiu isso? Partiu dos próprios compradores, que notaram que, pô, não tá funcionando para mim, tá ruim para a área. E muito comprador abre mão, Eduardo, de, não, pô, já era assim, pô, disseram que era R$1.000, logo quando eu entrei, vou fazer o meu e, tipo, vou morrer e sair dessa empresa vai continuar a ser 1.000 se depender de mim. Cara, não, tipo, mudar a sua realidade é o seu papel. Você não vai poder dar uma canetada. Mas você se você for um cara bom, né, aquele high agency, né, você vai ser um cara que vai tentar, obviamente, na medida do possível, influenciar as camadas de decisão para você poder abrir o seu espaço para ser estratégico. E eu acho que é esse um dos principais desafios, né? Porque o tempo é limitado. Mas no final isso é ser estratégico também, né? Não necessariamente é fazer a compra estratégica. Quando você olha para sua área, identifica isso, você está sendo estratégico no final das contas. Estratégico para a carreira, inclusive. Esse pensar não só para o negócio, como para o comprador em si, né? Total, porque muitas vezes é isso, tipo, você tem as gerências de compras estratégicas e táticas operacionais. Como é que você cria mais relevância aqui? É quando você não precisa de tanta gente aqui, porque normalmente, no final das contas, o headcount vai ser muito parecido, mas as empresas, normalmente, elas vão fazer o quê? Realocação. Cara, já que a gente não tem mais tanto trabalho tático operacional, vamos colocar mais gente para pensar no estratégico, pra gente ser mais estratégico. E aí sim você consegue ir mexendo no ponteiro de uma maneira mais legal, né? Mas tem que passar por isso, tem que sujar as mãos. Não tem como, não tem milagre, a não ser que você fala, o grande Salvador vai chegar aqui, vai botar a mão, consultoria, né? Vamos contratar uma consultoria, aquela consultoria MacGyver, né? Tipo, vai chegar aqui, vai dar a solução brilhante. Eu não acredito nisso. Normalmente, você que tem a faca e o queijo na mão, você comprador que tá lá no inferno todo dia, a resposta provavelmente tá com você. Na operação, né? E eu acho que é engraçado porque isso casa muito com a pergunta que você fez, Edu, sobre pequena empresa fazer esse pulo para grande empresa, né? Ou otimizar esse processo. No final, é você ser mais estratégico com as operações do seu negócio, né? Então, a gente fala no cenário do comprador, mas para a pequena empresa se tornar mais estratégica, às vezes é isso. É otimizar o processo, ser um pouco mais inteligente, menos operacional, e ele vai aos poucos caminhando para
tornar essa gigante, né? E só complementando assim, a gente tava conversando sobre isso, né? A gente foi investido na Lincana pela Y Combinator. E aí um dos fundadores da Y Combinator, perguntaram para ele um dia quais são as características que definem os melhores fundadores de empresas, né? E aí ele cunhou um termo que em inglês seria o relentlessly resourceful. É o cara que ele se vira e dá um jeito. Cara, os problemas não são externos. Eu sempre tô com a faca e queijo na mão pra resolver. E a gente poderia ficar citando aqui, porque o Eduardo perguntou, pô, e quais são os problemas? Pô, beleza, produtividade. Aí alguém fala, pô, falta de apoio da alta liderança. Aí o cara fala, cara, então isso não é problema meu, é da alta liderança que não me apoia. Não, mas, cara, bicho, se a alta liderança não te apoia, é teu papel, de alguma forma, bater lá de todas as formas, criar cases, dar visibilidade, tentar convencer por número que você precisa desse apoio, né? Ah, falta capacitação, a empresa não me capacita. Meu amigo, você tá vivendo na era do YouTube, tem 200 milhões de coisas inscritas em vídeo. Newsletters muito boas. Pois é, né? Não sei se tão boas assim, mas tem, né? Ou seja, cara, conhecimento não falta. Então, até naqueles cenários em que as pessoas gostam de falar, é um problema externo, eu acho que na linha do que Paul Graham defende, né? Cara, você tem que lidar como se todo problema fosse interno. É como se a galera fala, porque meu mercado é muito difícil, cara, o sistema tributário brasileiro muito confuso. Aí Eduardo fala, não dá pra trabalhar. Cara, veio agora a reforma, eu não vou trabalhar. Cara, não. É pelo contrário, você tem que olhar aquilo como uma oportunidade, você tem que olhar aquilo como, cara, eu vou fazer melhor porque é confuso mesmo e eu vou ser o cara que vai achar a resposta dentro dessa confusão. Foi aquilo que a gente falou, né? Foi assim que surgiu a Archivay de uma dor, foi assim que surgiu a Lincana de uma dor. Então, assim, as pessoas têm que agarrar essa oportunidade e fazer isso caminho de sucesso. E o comprador, infelizmente, eu vejo mais o perfil conformista, tipo, pô, it is what it is, é ruim mesmo, compras é isso, compra não tem muito o que fazer, o processo é horrível, a tecnologia não funciona, quando na verdade eu sinto que não tudo, né, mas muitas das coisas que poderiam ser melhores estão na mão desses usuários, né, por mais, vamos dizer assim, nível mais operacional que eles estejam. E acho que é engraçado porque se a pessoa ela não busca transformar, ela só vai pular de empresa para empresa ou de desafio para desafio sempre com essa mentalidade, né? Se você muda, a gente tá vendo meu coach, mas se você muda para ser agente da transformação, você mudou o seu cenário. Aí pronto, aonde eu tô, tá do jeito que eu acho que deveria ser, sabe? E aí, concordo que não depende do seu cargo, depende de como você quer atuar no desafio, né? Total. Agora, trazendo essa questão dos desafios, eu sei que você teve recentemente na DPW na Europa, uma das maiores feiras aí de procurement. Eu queria que você trouxesse assim, o que você traz de desafios que você enxergou lá e o que existe de diferença entre o mercado europeu e o que a gente tem de expectativa para o mercado brasileiro. O que você traz de novidade dessa feira? Cara, foi bem legal ter ido para a DPW. Para o pessoal que não sabe, né? Hoje a DPW é uma feira que acontece em Amsterdã, chama Digital Procurement World, né? E hoje está sendo considerada a maior feira de tecnologia em procurement do mundo, né? Tipo, foram mais de 1.200 pessoas, né, presenciais, né, além dos quase 5.000 que participaram online do evento, que é um lugar bem legal, né, que é o prédio histórico da Bolsa de Valores holandesa, então tem toda uma pompa lá, Amsterdã. E tudo mais, só pra refletir o que eu tinha falado sobre ruído, né? Tipo, a gente fala que tem muita solução disponível, mas, pô, lá só expondo tinham 120 startups, né? De procurement, especificamente, né? Mostrando seus produtos e serviços. E eu que meio que acho que conheço o mercado, eu não conhecia 80%, né? Tava lá, cara, putz, que diabos é isso, né? Tipo, quem é que esse cara faz? Você conhece porque a realidade da Europa é muito diferente da realidade brasileira? Ou porque existe muita solução, ainda é um mercado que precisa ser muito mais explorado? Cara, eu acho que um pouco dos dois. Primeiro que a gente tem vários problemas localizados, né? Então, queira ou não, compras, pô, você fala, fiscal, né? Você vai falar da Archivay nos Estados Unidos, tá ligado? Vou exportar meu produto do jeito que ele é aqui no Brasil. Não é, cara. Não é assim. Tipo, o teu produto, ele é muito geograficamente... tem um fit geográfico muito grande, né? Então, queira ou não, várias das rotinas de compras, até quando a gente fala de coisas assim, tipo ESG, trabalhista, né? A gente sabe que o contexto local, ele é de uma forma, sei lá, a forma como
sei lá, o americano enxerga, por exemplo, a justiça do trabalho, a parte fiscal, tributário, é completamente diferente, né? E a mesma coisa, sei lá, se for comparar Brasil e Europa. Então você vai ver muita solução feita linkando que, sei lá, tem uma relevância aqui no Brasil, mas tem outras linkanas, entre aspas, né, que tem essa relevância lá fora. Então, a gente vê esse ruído muito grande, e aí eu acho que a diferença maior também entre Latam e Europa é que lá é como se eles tivessem alguns passos à frente. Então, aqui a gente começou a surgir as soluções agora, lá, pô, tem 10 vezes mais e já fazendo 10 vezes mais coisas. Já estão fazendo coisas que a gente ainda não está pensando aqui ainda. Mas, de toda forma, eu ainda vi fundamentalmente lá o mesmo problema que aqui. Mas talvez ainda mais grave, principalmente quando a gente fala daquele meu cenário 3, né? Porque tem muita solução. Tem muito ruído, mas com todo mundo que eu conversei, com os heads lá, das operações globais, das empresas maiores, até as soluções maiores, sei lá, muito maiores do que a Arquivei e Linkana, que já estavam no mercado há um tempo, existia, ou existe ainda essa insatisfação muito grande que, cara, por mais que eu vou falar de ESG, diversidade de fornecedores, eu vou falar de zerar a meta de carbono no meu Tier 3, enfim, tudo que a galera gosta muito de falar, o básico de tecnologia ainda não está funcionando. Tá, se você perguntar pro cara qual é a sua principal prioridade, ele vai falar, eu não consigo. Eu falei com um cara, não é mentira, tá? Eu falei com um cara de uma empresa muito grande de tecnologia hoje. Eu falei, cara, qual é o maior problema da área de compras hoje? Eu fiz exatamente essa pergunta. E nessa empresa especificamente, às vezes compras tá com um balaio na mão, né? É logística, e por coincidência ele tava com a parte de entrada de notas. Ele falou, meu maior problema hoje é a entrada de notas. Tipo, o meu maior problema em compras é por quê? Porque como está na minha mão e me torna muito tempo, eu não consigo pensar em compras, porque... E o cara tá numa empresa gigantesca. E o maior problema dele é uma coisa, entre aspas, básica, como entradas, captura automática, né, conciliação para lançamento, integração, pagamento. E aí você pensa, pô, mas como assim? Eu pensei que o cara, é o ESG, né, ou é a análise socioambiental do meu fornecedor. Eu gostaria muito, né, até porque eu defendo que, queira ou não, esses são os problemas do futuro, né, mas infelizmente, por incrível que pareça, esse futuro ainda não chegou, né? Não é como se a gente já tivesse, cara, você tem que realmente ser um comprador para entender da parte de sustentabilidade, você tem que... Quando você não tem o básico do seu transacional, do seu estratégico funcionando. Então, eu ainda tinha essa ilusão, Eduardo, que chegando na Europa, eu ia ver as pessoas lá com as respostas, né? Tipo, a gente aqui é burro, né? Não é possível, né? Tipo, a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque esse negócio não funciona. Eu tô lá, linkando o negócio num caos, solução que eu não consigo conectar. Eu cheguei lá, o cara, bicho, aqui é assim, a gente tem pior, porque a gente tem 40 mil soluções, ainda mais ruído, né? Ainda mais problema. Uma resolve no final. E aí eu percebi o quanto a gente precisa... Principalmente trabalhando com procurement, eu falo assim, não só o comprador, mas até a gente, quanto solução, a gente precisa voltar ao básico, sabe? Às vezes a gente quer, né, ser, cara, eu vou aqui trazer a revolução do AI, parará, e vou trazer todos os conceitos novos, e agora vai ter o track logístico imprinted em blockchain aqui. Não é isso ainda. A tendência de compras não é... Não é esse o problema ainda de compras. Não é. É muito mais básico, é muito mais quase que nuclear, né? A gente ainda tá falando daquela, pô, eu queria que o cara pudesse fazer uma requisição legal, ele não ficasse puto comigo com o tempo que demora, o meu pedido coincidia legal com minha nota, e eu queria fazer isso com uma tecnologia que funcione pro volume e pra maturidade que a minha empresa tem. Ponto. Todo o resto, eu diria que são os problemas do comprador do futuro. E eu pensei que em 30 anos a gente ainda não achou essa resposta aqui. Isso é o próprio questionamento com a Linkana, por vários temas que a gente já militou, né, olhando pra... onde a gente olha, que fogem dessa caixinha. Como é que eu vou chegar pro cara e falar, cara, não tem nada resolvido ainda aqui, mas por que isso não adianta colocar mais isso aqui? O cara, não quero. Não quero falar disso. Não vou lhe ouvir, né? E eu vi que na Europa, eu acho que esse desespero tá maior, porque parece que o problema tá aumentando pela quantidade de software, né? Que a gente falou sobre isso, né? Pô, quanto mais opção não é melhor, né? Muita gente é o paradoxo da escolha, né? Na verdade, se você dá muitas opções pra pessoa, isso não ajuda ela a escolher, só gera paralisia, né? Gera inércia, né? Tipo, a pessoa fala, não sei o que eu vou fazer, não sei pra onde eu deveria estar olhando. E eu acho que procurement, ele tá passando por esse cenário, eu acho que as pessoas estão começando a reconhecer um pouco disso, né? Até o lema da DPW era
make tech work. Eu acho que é bem significativo. Por quê? Porque tech doesn't work em procurement, né? Não tá funcionando. Precisa funcionar e a gente precisa ter ideias para fazer realmente a tecnologia no básico funcionar. Eu voltei com essa mensagem muito forte, assim, até como autorreflexão para o que a gente faz na Lincana, para não tentar sofisticar demais antes de conseguir ajudar com o que realmente importa. O básico bem feito, né? A gente participou de um encontro de compras aqui da Live University e o nosso CTO ele palestrou. Legal. E a gente, claro que a gente está muito mais no mundo fiscal tributário, mas a gente namora um pouco o mundo de compras porque a gente resolve exatamente esse problema. O comprador precisa da nota, não tem a nota ou não tem o pedido de compra, o cara do financeiro bate na porta dele, na mesa dele e fala, não, escuta aqui, eu preciso de agora. Acho que eu vou indicar que veio para esse meu cliente. Mas, por favor, está disponível aqui. E aí, quando a gente veio falar sobre, né, e trazer esse paralelo, a mensagem no final era basicamente essa também, assim. Tem um estudo da McKinsey que ele trouxe que diz que 70% dos CPOs estão buscando soluções de compras, né, tecnológicas. E aí quando você vai ver esse estudo, fala assim, blockchain, compras estratégicas digitais por VR, tal. Tudo isso que a gente ouve em todo lugar, né? AI, o cara me falou um monte de AI antes de começar a conversa. Ao mesmo tempo, você vai ver nessa mesma entrevista, eles perguntam para os entrevistados o que eles têm. E 60% dos questionados, eles falam que assim, é um plano no papel de tornar compras mais estratégicas. Então, chegar naquele estágio, a gente está falando aqui. Um caminho muito... Tem que fazer o basicão bem feito. E aí que você vira estratégico, né? Volta ali no assunto que a gente falou do comprador, né? A pessoa comprador funcionário. É fazer o básico bem feito que você vira mais estratégico. E para a empresa, no final, acaba sendo a mesma coisa, né? Cara, e a liderança, eu acho que, principalmente quando a empresa é muito grande, naturalmente vai perdendo muito essa empatia, sabe? Do tipo, do que é que tá acontecendo no processo básico, né? É muito fácil pro cara falar, tá funcionando, tá? Minhas prioridades são essas, né? Mas quando ele desce, né? Eu estava conversando, eu tenho feito, logo depois da DPW, eu comecei a marcar muito dessas conversas, tipo, vamos entender o que é que realmente tá pegando, né? Então eu fiz vários desses bate-papos com clientes, potenciais clientes, pessoas do mercado que eu conhecia, e a pergunta sempre ia na linha, tipo, onde é que tá o problema, né? O que é que realmente tá preocupando? E aí eu lembro que um cliente falou especificamente assim, ele era um head, né, da área de procurement, e aí ele falou, cara, não, o meu processo, ele funciona bem, assim, não só para compras, mas também funciona bem, as áreas de negócio também têm uma aderência boa. Aí eu comecei a bater no processo. Eu falava, mas pô, funciona mesmo, me dá um exemplo. Aí tem uma hora que ele falou, cara, na verdade, eu não acho que não funciona não, porque teve um dia que eu tava muito, o assunto era, ele tava muito incomodado que as áreas não queriam fazer requisição pela solução que eles tinham definido pra, eu quero comprar um material e tal, pô, não pode só comprar, mandar a nota e, não, pô, tem que passar aqui, gerar uma requisição, gerar um pedido pra conciliar com a nota, não pode, toma aqui a nota, lança pra pagamento, captura lá na prefeitura, paga lá e tá tudo bem. Não é assim que não funciona, né? Só que ele tava comentando, ele foi, pô, eu tava tão puto lá que eu fiz, cara, chamei meu pá lá do financeiro controladoria e fez, cara, abre aí o sistema e faz aí. Tenta aí fazer uma requisição de 5 notebooks, né? Aí o cara foi tentar fazer, ele travou. Aí ele ficou mais puto ainda, porque ele não sabia qual era a solução, né? E eu falei, pô, isso é o mais básico do básico, né? Esse é o problema. Esse é o básico. Essa é a dor, né? Tipo, ele só conseguiu descobrir isso porque ele conseguiu se colocar no lugar do cara e falou, deixa eu tentar fazer, não é possível que seja tão complicado. E aí, qual é a resposta dura? É complicado. O cara não, vamos dizer assim, eu não vou usar Archivay porque eu não quero, né? Tipo, normalmente tem um pouco, obviamente, de cultura, treinamento, capacitação, mas muitas vezes, se um cara detesta um sistema, a resposta certa é a mais simples, né? O sistema é muito difícil de usar, né? É difícil do cara entender, logo ele vai ser um detrator. Se o sistema for muito legal, bonito, maravilhoso, do tipo... A primeira vez que eu usei Nubank na minha vida, eu falei, meu Deus do céu, tá ligado? Tipo, é isso é banco, né? Tipo, é esse choque que o B2B ainda não tem, né? Porque no B2C a gente é muito sensível, né? Se for horrível, a gente larga o osso, não quer nem saber. A gente quer a experiência Amazon, Netflix, Nubank. No B2B a gente tá acostumado à derrota, né? A gente tá acostumado ao sistema... A exigência que a gente tem pro B2C, né? Pra gente consumidor, a gente desce a régua, né? E o B2B tá cada vez mais tentando se aproximar do B2C nesse sentido, mas eu digo que se a alta liderança meio que falar, cara, peguei a solução top de mercado, alguém implementa aí, e ele não se preocupa em descer, entender
lá onde é que tá o problema. De alguma forma, não é que ele vai fazer, mas ele precisa ter uma certa empatia, ele precisa estar um pouco também executando, né? Porque senão, se você ficar só nessa linha aqui, você não consegue. Você acaba perdendo a visibilidade do que realmente importa, o que complementa o meu ponto do comprador estratégico, né? É aqui e aqui, né? Ali, todo mundo tem que estar com o mesmo, meio que mindset nessa mesma direção. Com certeza, todo mundo, né? Desde do líder até o comprador, todo mundo. Ô, Léo, a gente tá chegando no final do tempo. Dica pro comprador. Eu vou finalizar como se eu fosse um podcaster mesmo, tô me sentindo já. Corta essa parte. Mas qual é a dica que você dá, então, para esse comprador que tá assistindo a gente aqui nesse papo para 2024? Além de conhecer a Archivay, Linkana e assinar uma ótima newsletter. Cara, não, primeiro, muito legal o bate-papo aqui, falando um bocado de besteira, então, por favor, o pessoal aí que tá ouvindo também, peguem aí com bastante cuidado também as opiniões aqui, é muito coisa da minha vivência de 5 anos desse mercado, mas eu volto à minha mensagem inicial, sabe, tipo, eu trabalho com tecnologia, eu sou apaixonadíssimo por tecnologia, tudo que é coisa nova, meu sócio me apresenta, eu, cara, vou testar, tipo, dia desse eu não tô mais usando o Google Chrome, que eu tô usando um navegador novo, MacGyver, que tem uma estruturazinha diferente de Chrome, Edge, tipo, eu adoro, né, tecnologia, assim, principalmente na minha vida pessoal, né? Mas eu sinto que o comprador estratégico, ele tem que entender que a tecnologia vem depois de pessoas e de processos, né? Eu coloco pessoas primeiro de processo, porque a gente conversou muito sobre isso, né? Cara, primeiro é você, tá ligado? Antes de você tentar colocar a culpa em tudo, né? Vamos olhar para você e para quem tá do seu lado e entender onde é que você tá. Cara, qual a maturidade da minha empresa? O que é que meu negócio precisa? Qual a principal prioridade? O que é que eu preciso saber para fazer bem meu trabalho? Comece por aí. Não tente começar a terceirizar a demanda, falar, tem gente que chega na empresa e já quer contratar software. Eu não entendo isso, né? Tá 3 dias, o cara já tá levantando bastão que precisa de uma solução. Nem sabe o que tu faz ainda, pô. Tu não sabe nem como tu faz. E aí, beleza. Consegui me entender dentro dessa empresa, agora eu vou entender o meu trabalho, o que eu faço e como eu faço, quais são as ferramentas que a empresa me oferece, que é aquilo que você fala, muitas vezes o cara já tá correndo para contratar um, não sabe nem o que existe à disposição, e depois fala, puta, eu contratei aqui, mas já tinha licença para esse software aqui, né, já tinha um contrato, guarda-chuva, então entender o processo, mais uma vez, não é só entender o processo de compras, mas entender como o processo de compras impacta no negócio. Isso significa você se conectar às áreas que demandam, né? Principalmente se você é um comprador de categoria, cara, você vai ter que estar lá próximo pra caramba da operação daquela categoria para você conseguir, de fato, entender o que é que o pessoal vai precisar de você. Porque muita gente fala, pô, o pessoal não vê valor no meu trabalho. Eu normalmente digo, cara, possivelmente seu trabalho não gera valor para ele. Ele, de fato, é um trabalho que para ele é uma burocracia, porque talvez seja a resposta que você não quer ouvir, né? Você é um burocrata, você é um cara ali que tá mais gerando entrave do que, de fato, o cara olhando pra você falando, cara, se eu envolver compras, vou comprar mais barato, vai ser mais fácil, vai ser melhor. Não, o cara normalmente ele não vê isso, porque se ele visse, pô, quem é que não quer ter mais facilidade, né? Quem é que não quer ter uma vida melhor? Então, eu acho que isso move muito essa régua do processo, porque aí você chega na equação, talvez no último ponteiro dessa equação. Porque, cara, agora que você entendeu seu papel, entendeu como você faz, entendeu quais são os gargalos de produtividade ou que você precisa ser para ser mais estratégico, com a linha de priorização você vai saber exatamente qual é a tecnologia ou qual é o fornecedor que vai ser primeiro que você deveria escolher. Porque, pô, se eu tenho um problema de homologação de fornecedores, mas eu tenho um problema de entrada de notas fiscais ou whatever, e esse problema consome 10 vezes mais tempo do que esse, por que tu vai olhar pra Linkana antes de olhar pra Archivay? Pelo amor de Deus, cara. Vai primeiro onde tu pode mover a régua da produtividade e a régua do valor mais rápido. Então, priorização, né, até na escolha da tecnologia, é fundamental. Porque às vezes, se você pula etapas, vou contratar agora, temos muito cliente que fala isso, cara, eu não tenho nenhuma solução de compras ainda, mas eu já estou querendo procurar uma solução de onboarding de fornecedores. Eu normalmente digo, isso não faz sentido, né? Tipo, não tem para que você vai contratar uma solução que não vai vir para resolver um problema na sua empresa. Eu diria para você esperar. Espera tu implementar essa solução aqui para você ver se você realmente precisa da Linkana, né? Porque ele tá pulando a etapa. Não adianta eu chegar lá e colocar para daqui a 3 meses ele dizer, cara, que é isso aqui que eu coloquei, eu não quero mais, né? Então essa tecnologia vem com a maturidade de pessoas e processos muito forte. Quando você pula essas etapas, você vai cometer muito mais erros, porque erro a gente vai cometer toda hora, né? Mas você vai tender a ser muito menos estratégico, e aí você vai estar preso naquela caixinha operacional lá e ficar me perguntando, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Por que ninguém me ajuda? Mas na verdade quem precisa se ajudar é você. Exato, adorei essa mensagem. Edu, e pra você, quem quer ser mais estratégico,
na área fiscal financeira? Eu acho que é o que a gente estava falando, né? A gente tem que sempre olhar para o básico, né? Então, assim, olhar para o que a gente faz hoje e tentar entender dentro das nossas rotinas aonde estão os nossos principais gargalos, o básico. Então, assim, quando eu olho, e a gente conversou disso aqui, fala sobre produtividade, a gente fala da parte fiscal, ou até mesmo da parte de compras, vá para o básico, né? Eu sempre penso nisso, é o arroz com feijão, aonde eu estou errando no básico. E se você começar a olhar, você vai ver que tem muita coisa que dá para ser melhorada no básico. Uma vez que a gente passa o básico, aí a gente pensa numa próxima etapa. Maravilhoso, concordo demais. Bom, para quem está olhando, quem está assistindo a gente aqui, a gente vai disponibilizar vários materiais falando um pouco mais sobre a Archivay e sobre a Linkana. Então, espero que vocês tenham gostado. Adorei o papo aqui. Queria agradecer de novo aos meus parceiros Edu e Léo. Um grande abraço. Isso aí. Valeu, pessoal.